A partir da ligação com o oceano, teve impulso a construção de uma estrutura metálica sobre o rio Itajaí a sul. Seria o ponto de partida para o início das obras de prolongamento ferroviário que ligaria Blumenau ao litoral. A ponte Aldo Pereira de Andrade, também denominada de Ponte de Ferro, serviu de travessia para a estrada de ferro que seguia rumo a Itajaí. O transporte fluvial entre Blumenau e Itajaí tornou-se lento para os padrões da época. Uma viagem de ônibus de Blumenau à capital durava apenas 6 horas, enquanto que a navegação dependia da quantidade de água no leito do rio. O porto, que em outrora representou a principal via de comércio entre o vale e o exterior, praticamente 70 anos depois, servia de berço para algumas pequenas embarcações. No fim dos anos 40, a Companhia de Navegação Fluvial a Vapor vivia seus últimos dias. A desativação dos navios a vapor deixou para trás tempos poéticos da vida comunitária, em que navegar pelas águas do rio rememorava as sagas dos imigrantes, suas lutas, sacrifícios e memoráveis lições de pioneirismo. Com a conclusão da Ponte dos Arcos, que liga o distrito da Ponta Aguda à Rua Itajaí, além de estender o prolongamento férreo até o porto de Itajaí, a sua estrutura acomodava 2 pistas laterais para facilitar o translado de veículos e pedestres. Já a ponte Irineu Bornhausen, ao ser concluída, interligou a Itoupava Seca à margem esquerda do rio, incentivando a ocupação da Itoupava Norte e arredores. Para concentrar e ordenar o transporte intermunicipal, a cidade ganha o seu terminal rodoviário. Implantada em local estratégico da Rua 7 de Setembro, a rodoviária inicia suas atividades em 1955. Blumenau assiste a uma extraordinária expansão de sua malha urbana. Inúmeras linhas de ônibus são criadas e estendidas das 3 primeiras linhas em Blumenau. Os últimos anos da década de 50 foram marcados por grandes tragédias. A população enfrenta 3 enchentes no mesmo ano, sendo que a enchente de agosto inunda mais de 2/3 da cidade, causando grandes prejuízos. Um incêndio consome o prédio da Prefeitura Municipal de Blumenau, onde também funcionava o Fórum da Comarca. Todo o arquivo e parte da documentação forense do município foram destruídos. Mas graças à intervenção dos bombeiros, com o auxílio dos soldados do 23º Batalhão de Infantaria, as chamas foram contidas, impedindo que se propagasse por todo o prédio. Felizmente, a conclusão da ponte Adolfo Konder interligou as 2 margens e, naturalmente, o crescimento urbano. À medida que a população cresce, novas exigências aparecem para ligar a margem esquerda e o centro urbano. Ao
última ponte a ser construída sobre o rio Itajaí-Açu foi a ponte Governador Wilson Pedro Kleinobin, conhecida como Ponte do Tamarindo. No Brasil dos anos 50, muitas ferrovias já haviam sido erradicadas. A Estrada de Ferro de Santa Catarina, mesmo com a falta de aperfeiçoamento e melhorias técnicas, continuou operando durante mais algum tempo. Mas seu destino já estava traçado. A rodovia estadual Jorge Lacerda, principal via de escoamento que parte de Blumenau até a BR-101, foi concluída no ano de 1969. Com essa poderosa concorrência, a ferrovia sofreu um impacto econômico ainda maior. O transporte ferroviário de passageiros foi trocado pelos modernos e pontuais ônibus. O Pinheiro Araucária entrou em extinção no Planalto e, com ele, a demanda de carga na ferrovia. Existiam os descarrilamentos, os tombamentos, as famosas barreiras conhecidas dos ferroviários. Existiam também atos de vândalos que colocavam obstáculos nos trilhos, o que às vezes fazia com que toda a composição viesse a descarrilar. Finalmente, não havia mais interesse político em continuar com o transporte ferroviário. Este era o cenário que anunciava o fim da estrada de ferro no Vale do Itajaí. No início dos anos 70, a Estrada de Ferro de Santa Catarina foi erradicada por decisão das autoridades federais. No dia 12 de março de 1971, às 17 horas, o maquinista José Pacheco dirigiu pela última vez a composição formada por uma locomotiva e mais 4 vagões. Os passageiros desta última viagem eram funcionários da Estrada de Ferro e seus familiares, que com lenços brancos acenavam às pessoas que se aproximavam da ferrovia para testemunhar aquele momento histórico. O crescente aumento populacional e a contínua ocupação e formação de novos bairros dificultava cada vez mais o fluxo do transporte, que se tornava lento. Uma solução encontrada foi a abertura de uma terceira via de comunicação, a Avenida Presidente Castelo Branco, situada entre a Foz dos Ribeirões do Garcia e da Velha. A popular Beira Rio, que além de desafogar o perímetro central, também previa a proteção da margem direita do rio e a melhora da paisagem urbana da cidade. 159 anos depois da chegada dos primeiros colonos, a cidade de Blumenau tornou-se o centro de um eixo rodoviário que liga o litoral ao Planalto, ao oeste e ao norte catarinense. Mesmo assim, a opção pelo transporte rodoviário como principal via de escoamento aponta para um trânsito caótico, presente nos grandes centros urbanos. Os vales e o rio, que desde o tempo da colônia foram grandes obstáculos para aqueles pioneiros, continuam sendo, nos dias de hoje, os desafios para as novas gerações. Blumenau é uma cidade em busca de novos caminhos.